Muy buenas tardes. En nombre del Banco Boa Interamericano, tarde. Em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, gostaríamos de dar as boas-vindas ao evento virtual dos super-heróis do desenvolvimento. Neste evento, o presidente do BID, Luiz Alberto Moreno, irá conversar com a equipe vencedora dos prêmios, representantes das melhores agências executoras. haga clic en el icono del mundo en sus controles Nós y temos seleccione el idioma que desea. interpretação para os 3 idiomas, é só clicar no ícone do globo terrestre na parte inferior da tela e selecionar o seu idioma. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar em espanhol, dando as boas-vindas aos vencedores e anunciando um prêmio que se transforma num prêmio muito importante na nossa região. É um momento em que nós vamos fazer a entrega dos prêmios e com muita alegria, com muito orgulho, principalmente porque todos os que venceram têm muito o que contar em relação a esse desafio de poderem desafiar os seus negócios e as suas atividades, apesar da crise da Covid. Sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas principais que nós temos no BID para aprender diretamente dos nossos sócios e pares a respeito daquilo que funciona e principalmente em relação à execução dos projetos, de forma que hoje nós vamos aprender muito dos vencedores de hoje, pois vão compartilhar os detalhes do seu sucesso. Assim, gostaríamos de reconhecer os projetos que se reformularam com sucesso também para enfrentar todos os desafios da pandemia ao longo da execução dos seus projetos. Dizia já a grande escritora Green que a vida não é esperar a grande tempestade, se trata mais de saber acompanhar a chuva. E justamente é disso que se trata aqui. Hoje queremos compartilhar com vocês aqueles projetos de desenvolvimento dos últimos meses. É claro que há a definição dos objetivos, a elaboração de um orçamento, o início das obras e depois adquirir a aprovação do BID. Depois é que vem a parte mais difícil, que é a própria execução. E é aí que aparecem todos os sustos, os problemas e até obstáculos e inimigos, como é o caso da crise da Covid. A Covid nos obrigou a reelaborar os nossos esquemas de trabalho. Nós estamos todos conectados virtualmente, mas ainda assim inovando no nosso avanço em frente, executando os nossos projetos, apesar dos enormes obstáculos. E esses vencedores que nós vamos conhecer hoje aprenderam justamente a dar tratamento e enfrentar o desafio de uma forma surpreendente, mas, acima de tudo, criativa. Por isso que nós chamamos dos super-heróis do desenvolvimento. Esses 4 super-heróis que nos representam aqui, na verdade, representam também mais de 80 projetos que foram submetidos ao BID. E essas propostas e projetos que nós vamos conhecer hoje em primeira mão mostram também outras coisas: resiliência, coragem por parte dos executores e todos os pares e aqueles que fazem a contrapartida para a execução desses projetos. Hoje temos Tânia Liu, que tem um projeto fortalecendo o empreendedorismo de mulheres no Suriname e que pôde realizar o projeto com o apoio do banco. Luiz Barbosa trouxe o projeto garantindo a segurança alimentar dos estudantes do Amazonas em meio à pandemia no Brasil. Marceli Guerreiro tem o projeto Certificado Profissional de Suporte em TI no Brasil, com o apoio de IBLAD. E, por fim, temos o projeto
que foi trabalhado em conjunto com os supermercados CIA e que atacou um dos problemas mais difíceis do Equador. E nós vamos tomar conhecimento desse projeto daqui a pouco. Sem mais, eu gostaria de passar a palavra para a Tânia diretamente e gostaria de dar o pontapé inicial da nossa conversa. Fale, por favor, Tânia, quais foram os principais desafios do seu projeto? Quais foram alguns atributos que fizeram com que ele fosse tão bem sucedido? Por favor, compartilhe conosco como foi essa jornada. O seu microfone ainda está em silêncio, Tânia. Certo. Muito obrigado, presidente Moreno. É um prazer compartilhar com vocês a nossa jornada. Eu sou presidente de uma cooperativa de mulheres que nós iniciamos em 2013, num período de recessão no Suriname. Na maior parte, somos mulheres na área rural e a agricultura é o principal meio de subsistência. Nós plantamos principalmente mandioca. Através da nossa cooperativa, nós resolvemos desenvolver um projeto justamente para estabelecer uma marca para o nosso produto. Nós estabelecemos uma marca com base em um alimento infantil. A maior parte dessas mulheres teve muita dificuldade de vender os seus produtos, mas através do nosso trabalho nós conseguimos trabalhar o produto, ter as embalagens e fazer um marketing colocando o nosso produto em mais de 100 supermercados. E sim, até o BID ouviu falar do trabalho feito por essas mulheres. E junto com o BID, que veio nos visitar na nossa pequena cidade, pudemos trabalhar. Eles ficaram muito impressionados, também deram o seu apoio. Esse projeto deu a possibilidade também a essas mulheres para fortalecer o seu conhecimento e suas competências. Elas trabalharam muito na experiência, na prática e sabem exatamente agora como trabalhar e qual é o seu papel nessa economia. Nós enfatizamos muito o uso de produtos locais para substituir materiais e produtos importados. Assim, nós fizemos um acordo com as Forças Armadas do país para fazer essa substituição de produtos importados e eles adquirindo o nosso produto. Com essa colaboração, junto aos militares, nós conseguimos aumentar a nossa linha de produção. E agora estamos já no processo de certificação. O componente de marketing deu a 8 mulheres a oportunidade de viajar para os Países Baixos e em 4 fins de semana consecutivos também participaram de um festival. Puderam então vender os seus produtos, interagir com os visitantes e aprender também a vender e fazer parte deste meio. A maior parte dessas mulheres nunca tinham sequer entrado num avião. Ficaram tão gratas, confessaram que nunca puderam sequer sonhar em tal oportunidade. Mas o que é mais importante é que elas conseguiram verificar as exigências e padrões de qualidade nos supermercados. Tudo isso levou à assinatura de um acordo de distribuição na Holanda e agora há um trabalho de distribuição desse produto ao mercado global. Nesses esforços, houve também muito empenho em aperfeiçoar a nossa qualidade. Isso tudo nos levou a várias parcerias diferentes, com ONGs diferentes, com alguns organismos governamentais, sempre também oferecendo maior capacitação, o que nos fortaleceu e a nossa posição no mercado.
E, sem dúvida, as mulheres rurais podem fazer parte da cadeia de valor. Isso também foi um exemplo na sociedade do Suriname. E as mulheres passaram a ser ouvidas e respeitadas, e elas passaram a tomar parte dos processos de tomada de decisão. E quais foram as nossas lições aprendidas? Embora as mulheres estiverem muito empenhadas no projeto e em todo o processo de aprendizado, houve muitos desafios, problema de logística, era preciso fazer longas viagens de barco para a distribuição, e o alcance das residências. Tudo isso nos obrigou a sermos flexíveis e criativas na implementação do nosso produto. Depois aconteceu a Covid. A Covid nos obrigou a sermos ainda mais criativas, mas não nos deteve. Nós substituímos os tipos de formação e capacitação que tínhamos, lançando aplicativos pelo celular. Houve também um apelo a uma conscientização em prol do uso de produtos locais. Eu agradeço muito pela atenção e pelo apoio neste projeto. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Tânia, por suas observações. Parabéns para você, para vocês, pelo belo trabalho que fez, porque o empoderamento das mulheres é, de fato, um dos pontos de preocupação para nós no BID e um grande desafio para nós, de forma que o que fizeram foi muito bom. Agora, você tem uma história maravilhosa que tem aí na Amazônia, que é a história de merienda em casa, e garantizando a segurança alimentar das estudantes em meio da pandemia do Brasil. Então, caro Luiz, fala para nós os principais retos que você tem. Desculpa meu portunhol, mas estou tratando aí de falar com vocês, mas fala para nós aos trabalhos de você fiz, mas especialmente os retos grandes que tem na implementação da Amazônia. Tem um grande problema de Covid, hoje a situação é diferente, mas fala para nós. Muito obrigado, presidente Moreno, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês para compartilhar um pouco do que nós vivemos aqui no estado do Amazonas, no Brasil, durante esse período de pandemia. Boa tarde a todos os demais vencedores desse concurso. O cenário por que nós passamos nos últimos meses exigiu de todos os gestores e também os gestores em educação um esforço muito grande no desenho de soluções de educação à distância e de ensino remoto. Aqui no Amazonas, o programa Aula em Casa garantiu o atendimento de mais de 440 mil alunos por meio da transmissão de aulas pela TV aberta. Mas quando a escola muda de endereço e passa a ocupar a sala da casa do estudante, é preciso que se crie o ambiente e as condições necessárias para que a aprendizagem ocorra. E sabendo nós que o fornecimento de merenda de qualidade, alimentação de qualidade na escola é essencial ao aproveitamento escolar, surgiu, portanto, o programa Merenda em Casa. Uma solução arrojada e inovadora de distribuição de kits de gêneros alimentícios em sistema delivery em Manaus, a cidade capital do estado, e nas mais remotas áreas do interior do Amazonas, alcançando inclusive comunidades indígenas e ribeirinhas, onde historicamente a entrega dos itens sempre foi muito dificultosa. O programa consistiu basicamente na distribuição de kits que eram compostos por itens que incluíam arroz, feijão, leite, macarrão, café, biscoito doce, salgado, proteína, a todos os alunos da rede pública estadual do Amazonas. Na capital, essas entregas foram feitas nos lares dos estudantes em um sistema de delivery que contou com a participação de mais de 2.000 servidores da educação, 200 carros, porque só na capital nós temos 220 mil alunos. Os alunos tiveram que usar um aplicativo que foi
desenvolvido especificamente para esse programa, por meio do qual eles faziam o seu cadastro e registravam os seus endereços para facilitar a entrega. No interior do estado, as entregas ocorreram nas próprias escolas, mediante agendamento prévio, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias relativas ao distanciamento e higienização, de forma a se coadunar com aquilo que estava sendo exigido durante a pandemia. Nós nos utilizamos de ferramentas tecnológicas e de georreferenciamento eficientes para localizar e alcançar quem mais precisava, garantindo que a merenda chegasse efetivamente na casa do estudante, seguindo todas as recomendações das organizações de saúde. É muito importante destacar que a adoção de estratégias de mobilização e sensibilização de toda a equipe envolvida, além do uso absolutamente responsável do recurso público, foram essenciais para a condução desse programa. Todos os órgãos de controle e fiscalização foram convidados a acompanhar a execução do programa. E o nosso programa chegou a ser apontado pelo Conselho Nacional do Ministério Público no Brasil como referência para o país. A execução desse programa em tempo hábil só foi possível porque aliou boas práticas de gestão, suprimento, logística e tecnologias de informação a um planejamento forte e ao acompanhamento e monitoramento minucioso da execução, sem perder o foco daquilo que nos move, o desejo de transformar a vida das pessoas e o futuro do nosso Estado por meio da educação. Esse era o nosso objetivo principal. Grandes programas da educação, tradicionalmente, costumam enaltecer apenas os professores e os pedagogos. A execução do Merenda em Casa trouxe uma perspectiva diferente para esse modus, porque envolveu os demais técnicos da secretaria e nos trouxe a eles a percepção de que eles também têm um papel fundamental na educação e, portanto, na aprendizagem do aluno. As maiores lições aprendidas nesse período apontam para a necessidade permanente de uma comunicação eficaz entre todas as áreas, a adaptabilidade das ferramentas e estratégias aos diferentes cenários e realidades e, acima de tudo, a difusão do entendimento de que todos os servidores de uma Secretaria de Educação são, por natureza, educadores e, portanto, agentes de transformação da sociedade. O sentimento de inclusão, a resiliência, a criatividade e a persistência dos nossos agentes de portaria, dos nossos auxiliares de serviços gerais responsáveis pela limpeza das escolas, das merendeiras responsáveis pelo preparo da alimentação, dos auxiliares administrativos e dos demais servidores das escolas foi a força motriz do sucesso do Merenda em Casa e criou para esses agentes um protagonismo que talvez eles nunca tenham tido na educação. Que bom, Caro Luiz, impressionante a história, como mudou as escolas, a gente que vai à escola para a escola em casa. E a parte logística que vocês trabalharam é impressionante, que é um reto muito grande, especialmente vocês têm mais de 60 comunidades indígenas na Amazônia. E aí, a transporte através de Rio Negro, Rio Amazonas, muito importante. Mas eu quero, mais uma vez, parabéns e o grande sucesso excelente. Agora eu quero dar a palestra a Marceli Guerrero. Ela tem a história da certificado profissional da suporte de tecnologia de informação. Bem-vinda, Marceli. Bem-vinda também a minha senhora, que está muito contenta. Ela está olhando aqui este processo de los grandes super-heróis. Aqui, super-heroína. Para frente e parabéns. Obrigada, Luiz. É um orgulho estar aqui. Vou contar um pouquinho do que a gente trabalhou nesses últimos 4 meses. O Certificado Profissional de Suporte em TI é um projeto que a gente implementou na JA Brasil com o apoio do BID Lab. E ele tem como objetivo capacitar 2.000 jovens do Brasil, oferecendo um curso de TI de 4 meses, certificado pelo Google,
e também uma capacitação em soft skills, preparação para o mercado de trabalho. Hoje já existe no Brasil um déficit de 24 mil profissionais na área de TI, e 27% dos desempregados no país são jovens. Então, existe aí uma grande oportunidade de tirar esses jovens uma realidade de pobreza, vulnerabilidade e inseri-los num mercado de grandes oportunidades para o futuro. A gente começou 4 turmas piloto em fevereiro desse ano, no formato presencial. Nosso público são jovens de 18 a 29 anos, formados em escola pública, com renda familiar de no máximo um salário mínimo por pessoa. Esses jovens não estão trabalhando, não estão estudando. Então, o curso era uma grande luz para eles, uma grande oportunidade de mudar de vida, de começar uma carreira. Depois de um mês de aulas presenciais, e eles estavam muito animados com a inserção no mercado de trabalho, com o estudo, veio a pandemia e as aulas foram suspensas. Foi um choque para todos eles, eles estavam muito esperançosos, e a gente resolveu fazer um teste de aula online durante uma semana, mas a gente percebeu só metade dos alunos participava dos encontros online. A gente disponibilizou celular, smartphones para que eles acompanhassem, internet no celular também, mas a gente percebeu que o problema não era só a tecnologia, não era tão simples assim como equipamentos, simplesmente. Muitas questões psicológicas vieram à tona no momento, muitas famílias passando por dificuldades financeiras, os jovens precisando ir para a rua trabalhar, mesmo durante a pandemia. O próprio medo da doença, 24% dos nossos alunos teve alguém na sua casa contaminado pela Covid, então eles tiveram que lidar com isso no seu dia a dia. A rotina mudou muito, de forma geral. Então, a gente decidiu focar o nosso olhar, centrar na realidade dele, na necessidade dele naquele momento, e a gente entendeu que esse jovem não conseguiria, de uma hora para outra, absorver mais uma pressão de realizar o curso online. Ele precisava de um tempo para se acostumar com esse novo momento. Então, a gente decidiu respeitar esse momento, pausar as aulas. Então, essa foi a primeira atitude que a gente teve de empatia e respeito e olhar a realidade do aluno. Mas mesmo assim, enquanto isso, a gente não podia deixar esse aluno se afastar e nem desistir, nem esquecer e perder as esperanças. Então, a gente preparou algumas soluções para esse período, que não seria de aulas oficiais, mas ainda seria de conteúdo. Então, a gente mandava conteúdo pelo WhatsApp, a gente se reunia online uma vez por semana com os alunos que conseguiam, quem não conseguia, a gente mandava no WhatsApp. A gente lançou uma série de webinários, uma vez por semana a gente convidava uma pessoa do mercado de trabalho para conversar com os alunos sobre tecnologia, sobre mercado de trabalho. A gente fez uma parceria com uma consultoria de RH e um grupo de voluntários que realizou via WhatsApp, videochamada, simulação de entrevista com os alunos, então já uma preparação para esse novo mundo de entrevistas online, de trabalho online. E todo mês a gente ligava para todos eles. Os professores ligavam para saber como eles estavam, como é que estava a situação da família. Um grupo de voluntários foi mobilizado também e doou cestas básicas para algumas das famílias que estavam precisando. E a gente indicou também programas de atendimento psicológico gratuitos para alguns alunos que manifestaram mais vulnerabilidades emocionais. Então, foram soluções criativas que não geraram nenhum custo adicional ao projeto. A gente usou muito o conceito de engajar o ecossistema e de fazer testes. O próprio BidLab traz muito isso para a gente, de trabalhar com esse olhar de inovação, de testar e adaptar. Então, a gente centrou o olhar no aluno, a gente descobriu que essa empatia que a gente teve, esse respeito, gerou uma relação de confiança. E essa relação de confiança gerou o engajamento e o comprometimento do aluno com o curso. Então, hoje, agora em setembro, a gente conseguiu montar um novo formato de curso online, de fato, já que não vai ter outro jeito esse ano.
E a gente tem 72% dos alunos dispostos a continuar o curso, mesmo em formato online, mesmo eles manifestando que eles sabem que não é o que eles queriam, mas eles conseguiram desenvolver essa resiliência, eles se sentiram respeitados, eles confiam na gente. Então, a gente vai providenciar equipamento para quem precisa, a gente vai mandar um kit de produtos também para trabalhar esse engajamento, esse pertencimento no curso online que tem um desafio diferente. A gente fez uma breve pesquisa na sexta-feira de o quanto eles estão animados para recomeçar. A média da pesquisa foi de 9,3. E aí agora a gente está pensando em várias dessas ferramentas diferentes para continuar trabalhando o engajamento deles online e a relação deles também com o mercado de trabalho durante esse novo formato. Então, mais convidados, mais palestras, conversas com empresas, vai ser esse o nosso olhar agora, e está todo mundo muito animado, inclusive ansioso para ver o que o online vai proporcionar de diferente, de novidade nesse momento. Muito obrigado, Marceli. A questão da tecnologia é fundamental na medida que a gente tem que mudar a trabalhar da casa e todos nós hemos visto as dificuldades tecnológicas que nós temos. O Brasil mesmo tem agora um ecossistema de inovação mais avançado da América Latina, especialmente a área de São Paulo, do estado de São Paulo. E então, toda esta questão que vocês têm de acompanhar, especialmente a gente de lugares mais vulneráveis que podem ter a oportunidade de ter tablet, ter computador, é fundamental para a sua conexão com o mundo para trabalho mesmo. Então, parabéns. Agora, quisiera darle a palavra a Paul Palacios ou a Luis Reyes, que fazem parte... Agora eu gostaria de passar a palavra a Paul Palacios e Luis Reyes para falar um pouco sobre o seu projeto. Solidariedade inovadora nos momentos mais duros do Equador. Senhor presidente, muito boa tarde a todos. Gostaria de dizer que essa história começou no dia 14 de março, quando nós fomos chamados para uma região pelo governo, cujo propósito era o de manter ativa a logística. Naquele momento, a nossa percepção imediata foi a de que não havia nenhum plano de assistência alimentar humanitária e nós temos que trabalhar muito rapidamente para podermos dar apoio à sociedade civil, ao governo e a todos os interessados para podermos fazer isso. Nosso desafio era alimentar os grupos vulneráveis. De imediato, após essa reunião, eu contatei Luis Reyes e também Narvaez, que se ofereceram imediatamente para trabalhar juntos e oferecer o seu apoio. Em 4 dias, nós elaboramos uma página de inovações. Estabelecemos uma logística para essa distribuição, a logística da última milha. Em poucas semanas, 250.000 pessoas foram alcançadas imediatamente. Nós pensávamos que isso duraria 2 ou 3 semanas apenas, mas depois de 3 semanas nós verificamos que o problema ainda ia durar. Então, vimos que tínhamos ali alguns problemas físicos, alguns problemas sanitários, porque, evidentemente, havia todo tipo de alimento e tínhamos que mobilizar essa economia solidária, mas tínhamos que adaptar todo o nosso aparato logístico. Nós tínhamos limites de kits de alimentos que podíamos montar. Então, nós selecionamos uma plataforma alimentar tecnológica e depois de uma decisão de massificar o projeto. Assim, nós estabelecemos um banco de alimentos para criar essa plataforma tecnológica.
E essa participação e espírito de liderança, nesse momento, passo a palavra. E com que consiste a plataforma? É a possibilidade de que as pessoas, ao invés de receber, possam receber uma mensagem no seu celular. O Equador é um país com altíssima penetração de telefonia celular para todos os segmentos. E essa mensagem comunica que podem comparecer a um mercado de bairro ou um supermercado para retirar os alimentos. Alimentos, não dinheiro, porque isso poderia ter um impacto dessa renda súbita e fazer um mau uso do dinheiro. Então, antes servíamos a 150 mil pessoas diariamente, agora servimos 5 milhões de pessoas. A plataforma foi criada em 9 semanas, muito rapidamente, por um grupo de jovens técnicos muito bons e logo colocamos em ação através de um grupo do governo e assim atendemos um número significativo de famílias através do plano piloto. Isso nos permitiu vários aprendizados. Um, trabalhar com um propósito comum e dois, podemos compartilhar essa plataforma com quem desejar na América Latina, porque documentamos de tal forma que todos podem ter acesso de qualquer país. Qualquer pessoa que quiser pode usar essa plataforma. E outro elemento é que também podemos, através da liderança, compartilhar os conhecimentos com quem quiser. Nosso grande desafio foi alimentar o maior número de pessoas vulneráveis. Que a grande realização é que usamos os recursos disponíveis no menor tempo possível para alcançá-lo, esse número de forma bem-sucedida. E esse grande aprendizado, o grande aprendizado foi que, quando estamos unidos por uma grande causa, tudo se pode alcançar. Muito obrigado, Luiz. É admirável o que alcançaram e um crescimento tão grande em uma área tão crítica, que é a dos alimentos, como vimos também no projeto no Amazonas, do outro Luiz. Hoje o que vemos é que o que mudou, essencialmente, uma entidade como a dos senhores, que basicamente é um armazém de grande superfície, e agora, onde os clientes iam, os senhores vão até as casas dos clientes. Essa base de dados e plataforma que criaram vai mudar realmente a relação que terão com cada um dos seus clientes de agora em diante, de modo que poderão ter muito mais eficiência na administração do seu inventário, serviços. É super interessante o que tanto o que o senhor como o que o Paul contaram. Agora eu gostaria de passar de volta para a Tânia, porque da mesma forma que são super-heróis do desenvolvimento e o Batman e Robin trabalhavam juntos, a maior parte dos super-heróis tem alguém ao lado que sempre ajuda no desenvolvimento. Pode ser dentro ou fora da empresa. Mas, principalmente, quem consideram seus principais e melhores aliados na forma como conseguiram ter tanto sucesso? E o que significa ser um super-herói do desenvolvimento, Tânia? Obrigado, presidente. A sua pergunta chegou com um pouquinho de atraso, talvez eu tenha perdido o início, mas corrija-me se não tiver entendido bem. Para ser sincera, na verdade, as mulheres do grupo foram minhas heróis, porque nós não teríamos conseguido realizar esse projeto sozinhas. A determinação, a perseverança, como se diz, a forma tão poderosa como sempre participaram de todos os processos, apesar de terem muita responsabilidade de cuidar dos seus filhos, mas elas queriam tanto aprender e entender todos os processos. Elas foram quem nos mantiveram engajadas nessa luta em prol dos seus filhos e famílias. E um projeto bem executado que ia melhorar a vida delas. Isso nos manteve muito motivados. A cada
passo, a cada etapa que melhorávamos algo, víamos aquele orgulho quando as pessoas começavam a falar delas, do processo em que estavam envolvidas, realmente não tem preço. A maior parte dessas mulheres são do interior, têm escolaridade quase nenhuma, mas, de repente, elas começam a ser vistas de uma forma diferente, porque estão ganhando dinheiro e fazem parte do processo de ganho produtivo. E isso nos empoderou, nos motivou a continuar, a buscar soluções. E qual foi sua última pergunta? Basicamente, era como se sente sendo considerado super-herói do desenvolvimento, mas quem são seus aliados? Mencionou as mulheres no seu país que foram tão importantes. Para ser sincera, eu não me vejo, nem a equipe executora, como os super-heróis, de forma alguma, porque talvez tenhamos dirigido o projeto, mas sem o envolvimento dessas mulheres não seríamos super-herói de nada. Elas é que são as super-heroínas, a forma como mudaram sua situação e empenharam seus esforços em prol de suas famílias, dando oportunidades para seus filhos, sendo um exemplo para seus filhos. Entender agora como é o desenvolvimento de uma cadeia de valor e como isso precisa ocorrer na sociedade, elas são as super-heroínas. Muito obrigado e muitos parabéns. Realmente é muito inspirador o que conseguiram fazer. Você tem quem seus melhores parceiros, os grandes companheiros desta travessia, que é fascinante. Eu gostaria, Luiz, que você comparte com nós isso. Muito bem. Na verdade, nós fizemos um trabalho, e esse trabalho, eu penso que é um trabalho que permanece como um exemplo para o futuro. Como eu já havia dito, comumente, quando se fala em projetos de educação, os grandes protagonistas são sempre os professores, os pedagogos, as pessoas que fazem, de fato, a transferência do conhecimento e dos conteúdos. E os outros papéis realizados pelos servidores de apoio, pelo pessoal de apoio, geralmente não são enaltecidos. Quando você faz um trabalho de logística do calibre que nós fizemos e que gera a importância que ele teve, porque nós sabemos que, infelizmente, a realidade no nosso estado é que muitas crianças só vão para a aula, para a escola, ou melhor, não deixam de ir para a escola por conta da alimentação. Muitas vezes não há uma alimentação adequada em casa para essas crianças, então por isso eles vão às escolas para terem alimentação. Então, nesse momento, nós demos a oportunidade de todas as pessoas que trabalham nas atividades meio aparecessem, demos a oportunidade para que eles aparecessem, para que eles fizessem um trabalho e se sentissem parte de um time empoderado, de um time engajado, que compreendeu que naquele momento, sem o trabalho deles, todo o trabalho de educação da Secretaria estaria inviabilizado. Então, os nossos grandes super-heróis, os nossos grandes aliados nesse processo foram os servidores, os trabalhadores da educação, geralmente esquecidos, que realizam as atividades mais simples de limpeza, de manipulação de alimento, de vigilância, de apoio administrativo, porque nós percebemos que eles se sentiram motivados e engajados e passaram a se enxergar como verdadeiros educadores. Muito obrigado, caro Luiz. Agora gostaria a mesma pergunta para Marceli, mas sem dúvida o esquema que vocês encaminharam na Amazônia é impressionante. Parabéns. Marceli. Bom, aqui como parceiros nesse projeto, a gente teve a equipe que fica aqui comigo, né, em São Paulo, mas em cada um dos estados a gente tinha uma equipe também muito
importante com esse olhar para a realidade do aluno e entendendo aquele contexto que no Brasil, sendo muito grande, é muito diferente o que estava acontecendo aqui em São Paulo, o que estava acontecendo em Recife, o que estava acontecendo em Porto Alegre. Então, a gente tinha essas equipes que tiveram esse olhar, entender a realidade de cada um. O BidLab também e o Google, que são os apoiadores desse projeto, um dos pilares desse nosso trabalho foi a transparência e o trabalho conjunto. Então, dividir com os parceiros cada passo do projeto foi um dos nossos aprendizados também. E os próprios alunos, eu acho que quando a gente fala de super-herói, também, como a Tânia falou, é engraçado a gente pensar, né, e dizer que somos super-heróis, porque o que a gente tentou fazer foi entregar algo que funcionasse para os alunos. Então, eles também foram parte disso. A solução que a gente criou foi uma solução customizada pensando neles, pensando no que eles precisavam naquele momento, no que eles estavam vivendo nesse momento, no que eles estavam falando para a gente e que eles preferiam e quais eram os limites, até onde eles poderiam ir. Então, acho que foi um trabalho muito conjunto e muito em parceria, inclusive com o aluno, né? O aluno foi o protagonista das soluções que a gente criou. A gente fez tudo pensando no resultado para ele. Muito obrigado, Marcelo, e parabéns, grande trabalho. E agora quisiera passar a perguntar-lhe a Francisco Narváez. Agora eu gostaria de perguntar para o Francisco Narváez a mesma pergunta que foi feita aos ganhadores anteriores. Quem foram os melhores aliados no seu projeto? E mais uma vez, parabéns. Boa tarde, Luiz. Antes de responder sua pergunta, eu gostaria de parabenizá-lo e a equipe do banco, também aos outros vencedores, Tânia, Marcele, Luiz e outros projetos que encararam esse desafio para poder avançar baseado nas necessidades e nos superarmos. Como já ouviu anteriormente, a necessidade era distribuir esses alimentos, abastecer as áreas e comunidades, tem a ver com todas as comunidades que participaram, todos que trouxeram ideias, que nos ajudaram a implementá-las, e também os cidadãos que, no boca a boca, um a um, tornaram esse projeto realidade. Nós acreditamos que o banco ajudou a criar uma força muito poderosa entre os setores público e privado perante uma situação que devemos reconhecer nos nossos países quando superarmos a pandemia. Continuarão havendo necessidades básicas insatisfeitas. E, independente da pandemia, já havia essa necessidade, mas agora precisamos ter mais oportunidades de conversar com a Tânia, Marcele e Luiz sobre seus projetos e aprendizados e também estender isso a outras pessoas, não só nós, que no momento representamos esses projetos, para que aqueles que foram os verdadeiros heróis possam interagir. O que a iniciativa do banco permitiu é algo muito forte. E não só nesse momento de pandemia, que certamente iremos superar, mas que continuemos com projetos que nossa região, sem dúvida alguma, precisa. Muito obrigada, Francisco. Muito importante o que disse. Estamos numa conjuntura realmente difícil para a nossa região. Nossa região, como nenhuma outra do mundo, sofrerá nesse nível. Em parte do que disse, realmente é muito verdadeiro. Estamos passando por uma transição enquanto sociedade. O setor privado precisa estar do mesmo lado da mesa que o governo e juntos terão que encontrar soluções inovadoras, como as que o senhor demonstrou. E virão outras urgências também. Por exemplo, como derrotar
a pandemia ainda falta vacina. E a distribuição da vacina, imagina, cadeias a frio, acesso às regiões mais remotas, como falava o Luiz sobre o Amazonas. Teremos à nossa frente um desafio gigantesco na nossa sociedade. E o mundo anterior, quando dávamos as costas à desigualdade, acabou. Nossas sociedades têm níveis imensos de desigualdade e não é mais viável. E o setor privado precisa se dar conta disso e entender que, como se diz em inglês, o setor privado é um stakeholder, é um ator central das mudanças e do desenvolvimento que os nossos países precisam. Mais uma vez, parabéns, Tânia, Luiz, Marcele e também a Luiz, Francisco, porque nos dão exemplos daquilo que nós precisamos comemorar mais. Não só pelo que fizeram, mas porque servem de exemplo para que outros os sigam e, como disse Francisco, para que haja esse intercâmbio de boas experiências. E por tudo isso, muito obrigada a todos, parabéns e boa tarde. Francisco está com o microfone fechado. Posso pedir só mais um minutinho? Claro. Gostaria de dizer a todos que estão participando, todos estamos preocupados com essa pandemia que colocou o mundo e a humanidade em uma situação de incerteza, não importa onde. Mas um dia chegará a vacina universal e o esforço que os estados, e que sem dúvida alguma os cientistas, os laboratórios estão realizando, vão render frutos. Teremos a vacina. A pergunta é o que faremos? E nós já temos a resposta. Gostaríamos de compartilhar essa resposta com os senhores, usando a mesma lógica de unir vontades e capacidades e convicção. Esse mesmo sistema que utilizamos para distribuir alimentos básicos, desenvolvemos uma aplicação em conjunto com o Estado equatoriano para distribuir bem e rápido a vacina para todo o país do Equador. Nesse momento, 22 de 24 províncias do Equador já temos cadeia de frio, transportando as vacinas a centros longe de Quito e Guayaquil. Mas será suficiente? Não. Vamos desenvolver um aplicativo semelhante ao que desenvolvemos no caso dos alimentos para avisar e informar com mensagens de textos todos os habitantes do país que nas farmácias ou boticários, como se diz no Equador, mais de 5.500 boticários, hospitais particulares, públicos, para onde devem comparecer para conseguir a vacina. Sabemos que o desafio será levar às pessoas essa capacidade que o Estado deve ter, mas que será muito mais eficiente com o apoio do setor privado, de poder levar e aplicar essa vacina a todos os cidadãos. E o mesmo pensamos para o Uruguai, que também tem uma distribuição semelhante e, como disse e repito, isso não é propriedade de um grupo. Isso é para compartilhar com todos. Esperamos que, como aprendemos com outros, poderemos também dividir com quem quiser na região, os 23 países do banco. Estamos aí para dividir essas informações e capacidades que certamente todos nós temos. Peço desculpas por ter pedido um tempo adicional, mas não estamos preocupados. Isso é o que o setor público e privado precisam fazer. Ajudar as pessoas que, por sua condição atual, mais precisam. E é isso que estamos fazendo. Muito obrigado ao banco por dar esse incentivo, muito além desse prêmio que nós 4 recebemos. Outros 80 participantes demonstraram que é possível. E esse é o grande desafio que os senhores, enquanto banco, conseguiram unificar e expor para todos. Muito obrigada, Francisco. Obrigado por falar sobre essa questão da vacina.
Eu, pessoalmente, dedico muitas horas de trabalho a esse assunto, porque, como disse, a cadeia fria é fundamental e, como sabe, todos os nossos países, mais ou menos, equivalente a 10, 15% da população, se vacina regularmente, sem muito atrito, de forma normal, mas aqui, nesse caso, teremos que vacinar, dependendo se for 1 ou 2 doses, 6 ou 7 vezes mais pessoas na população, o que exigirá um esforço logístico gigantesco. E essa plataforma permite que as pessoas que queiram ir à farmácia, ir ao hospital, possa até mesmo eletronicamente marcar a hora para que não haja filas e filas de pessoas. Há muitos aspectos desse aplicativo. Vamos pedir à nossa equipe de saúde que tenham um entendimento do que os senhores têm em mente, porque, como disse, o vírus chegará ao fim, mas só chegará ao fim no momento em que ele seja eliminado em todos os nossos países, senão ele permanecerá como um inimigo comum que afeta ainda mais hoje aqueles mais carentes, que são aquelas pessoas que os senhores todos estão tentando ajudar e fortalecer. Então, parabéns a todos, boa tarde, muito obrigado. Obrigado.